De volta ao seu programa. Olha, você sabe que a situação de leitura aqui no Brasil não é das mais favoráveis, né? O brasileiro não é o povo que mais lê no mundo. A gente tem, inclusive, muito pouco incentivo à leitura nas crianças e tudo mais. Um levantamento do Instituto ProLivro confirmou que o brasileiro lê pouco. São 77 milhões de não leitores, 77 milhões de brasileiros que não leem, dos quais 21 milhões são analfabetos. A média de leitura do brasileiro é de 4 livros por ano. Durante o ano todo, 365 dias, 4 livros. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 11 livros por ano. Na França, são 7. E desses 4 livros que o brasileiro médio lê por ano, ele só chega ao final de 2,1 livros. Então, né, a média aí, de 4 livros que ele começa, ele só vai terminar 2 e deixar 2 de lado. Então, o seu programa, de vez em quando, vai trazer esse incentivo à leitura aqui. E a gente está trazendo, a gente conversou com o Michelson há um tempo, né, sobre o lançamento dele. E agora a gente vai conversar sobre esse livro que se chama O Fim do Começo. Tem que dar aquela conferidinha. O Fim do Começo, da Carolina Cavalcante. Esse livro foi lançado em 2011 pela Casa Publicadora Brasileira. Não é assim um lançamento, mas é um lançamento para mim porque eu li esses dias. Estou aqui com a Carolina Cavalcante. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá, obrigada Carolina? Obrigada pelo convite. Seu livro me encantou muito. Tanto que, até o que eu tô na mão aqui, eu não trouxe o meu de casa, mas eu já comprei e dei de presente pra Leilane, minha produtora, ó. Deixa eu mostrar a dedicatória aqui, ó. A produtora já trouxe pra eu deixar pra eu poder conversar sobre o livro aqui no programa. O que acontece? Fala sobre a história o final desse mundo que culmina aí na volta de Jesus. O que eu achei muito interessante, Carolina, é você colocar isso de uma forma muito prática. Os personagens do teu livro, eles vivem situações cotidianas assim como a gente, né? E as coisas vão acontecendo. Como é que você teve essa ideia? Bom, eu amo escrever. Desde que eu era criança, acho que estava na 6ª série, tive uma professora de português que deu uma missão pra gente, que era escrever um romance, uma história fictícia. Eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu adorei sentar e escrever. Eu escrevi um livrinho que era uma história de piratas, encontrar o tesouro perdido na ilha. E foi tão gostoso que eu não parei. Quando eu fui para o ensino médio, eu também escrevi um livro, tem um caderninho que era uma história também, na Inglaterra, com os meus amigos. Cada amigo que eu tinha no colégio era um personagem da história. E, enfim, aí quando eu acabei o ensino médio, eu fui fazer jornalismo, porque eu gostava muito de escrever, era uma coisa que me dava muita alegria. E eu fiz a faculdade de jornalismo e tal. Quando eu saí da faculdade, fui tentar arranjar emprego. E naquela época não existia a rede Novo Tempo de televisão. Era mais difícil para os jornalistas cristãos. E como uma boa guardadora do sábado, era bem complicado. Você chegava na redação e falava, olha, eu quero trabalhar como jornalista. Eles falavam, tudo bem, seu currículo é bom, tal, mas você... Qualquer dia, qualquer hora, né? Jornalista é assim. A notícia não tem hora para acontecer. Exatamente. E é muito difícil de conseguir conciliar. Então, nessa fase, eu tava assim, meio perdida ainda, decidindo o que eu ia fazer da vida. Consegui um empreguinho, assim, que não era o emprego dos meus sonhos, de meio período. E decidi escrever esse livro. Porque uma coisa que sempre me intrigou muito é assim, legal, história é uma coisa que todo mundo gosta, né? É uma coisa que prende a atenção. Por isso que os grandes canais de televisão investem isso, um bom filme, e a gente gosta. Agora, o que a gente pode contar numa história que é relevante, pode transformar a vida das pessoas e pode mexer com elas? E eu cresci na igreja adventista, sempre ouvi sobre a volta de Jesus, sempre ouvi sobre essas coisas que a gente estuda na Bíblia, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, até mesmo no Grande Conflito. E achava tudo muito difícil de entender, primeiramente. Achava tudo muito longe da minha realidade. Eu não conseguia encontrar uma conexão
com aquilo. E eu falei, não, eu vou me aprofundar nesse estudo e eu quero pensar numa história em que os personagens sejam muito próximos da minha realidade, da realidade de um jovem. Eu tinha 21 anos na época, faz bastante tempo. Não, faz pouquinho tempo, tem que falar assim, Carol. Que seja uma coisa bem próxima da realidade do jovem, para que ele se encontre nessa história, para que ele consiga se ver vivenciando essas coisas que vão acontecer, que estão profetizadas, e que ele tenha vontade de seguir esse Deus tão maravilhoso. Agora, os personagens, eles não são também só jovens, existem personagens que são adultos aí, né? Então, eu acho que todos os públicos acabam se identificando com a história do fim desse mundo através desse livro. Na verdade, quando eu comecei a escrever, que foi recém-formado, não consegui acabar. Logo em seguida, eu entrei no mestrado e hoje eu trabalho na área acadêmica, né, como professora. Então, eu entrei no mestrado, casei. Quando eu tive meu primeiro filho, Deus me deu um bebê tão bonzinho, que dormia de manhã, a manhã toda, era uma bênção. Que aí eu falei, não, agora... Eu tenho tempo. Eu tenho tempo, porque eu tava trabalhando pra caramba antes do neném nascer. Então, de manhã eu botava o bebê pra dormir e escrevia. Então, eu acabei de escrever o livro quase 10 anos depois da época que eu comecei. Tinha que ter começado. Então, eu tive que começar de novo, né? Várias coisas da história eu revisei. Inclusive porque o livro, ele como é uma história muito próxima da nossa realidade, ele fala de tecnologias que na época que eu comecei a escrever não existia. Não era todo mundo que tinha celular na época que eu comecei a escrever história, não existia nem blog direito. E depois, no livro, a gente tem... Eu tento trazer muito para nossa realidade. Hoje a gente sabe que a gente não vive separado do celular, a gente acessa a internet, as notícias vão muito rápido. Então, várias coisas que aconteceram depois, inclusive da maneira da gente viver, eu tentei incorporar na história. E olha, esse livro, eu falei para a produção, vamos trazer a Carol aqui para a gente conversar com ela, porque eu comprei esse livro, sabe aquela coisa de quem ama livro e aí vai na livraria, compra tudo e depois não dá conta de ler? Sei, exatamente. Né? Eu comprei o seu livro mais ou menos assim, tava lá um monte de livro, comprei e aí ficou lá em casa um sábado, eu falei, vou começar a ler o livro, uma sexta-feira à noite. E olha, eu comecei a ler despretensiosamente, comecei a ler para ter um momento agradável ali com a leitura, mas o que eu não esperava é que esse livro ia trazer tanta contribuição para a minha vida espiritual, porque a gente vai percebendo que a gente está vivendo essa vida, pensando só nas nossas coisas de agora, e a gente esquece que a gente tem que se preparar para a vida que está por vir aí com a volta de Jesus, né? Então esse livro reacendeu essa chama, sabe? Em mim pessoalmente, de pensar, Jesus está voltando, e eu tenho que proclamar essa verdade para todo mundo, porque quando chegar esses últimos dias eu não vou poder mais fazer isso. Né? Eu não vou ter mais essa oportunidade. Na verdade, quando eu pensei em escrever o livro, eu pensei assim, eu sou um jovem adventista ou um jovem cristão e tem um colega de faculdade que quer saber no que eu acredito. E em vez de ficar falando coisas que talvez seja difícil para ele entender, eu posso entregar um livro que é uma história gostosa, envolvente, simples, e que durante a história você vai pontuando alguns princípios e verdades que nós acreditamos como cristãos. E essa foi a principal ideia. Mas depois que o livro saiu, eu fiquei surpreendida, porque assim, algumas escolas estão adotando o livro como paradidático no ensino médio, e os jovens gostam de ler e eles me convidam para ir lá discutir com os adolescentes partes da história, os personagens, porque assim, como você falou dos personagens, tem tanto personagens universitários, como tem uma professora lá do ensino médio, tem criança, tem idoso, tem gente que mora no Rio de Janeiro, que eu amo essa cidade, já morei lá. Eu percebi uma paixão pelo Rio de Janeiro aqui na descrição dos ambientes. Eu sou paulista, eu moro em São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. E quando eu vou pro Rio, a gente sempre fica aquele medinho, né? Pode ter alguma coisa e tal. Já fui assaltada no Rio algumas vezes, mas não dá pra negar. A cidade é linda. É maravilhosa, não é à toa que tem o título. A cidade é linda, ela tem um clima gostoso. E eu morei no Rio uma fase da minha vida que foi uma fase muito boa, assim, de faculdade, solteira. Eu aproveitei muito a cidade, as praias que eu descrevo no livro, os lugares que eu conto aqui, eram lugares que eu andava, que eu passeava. Então, tem, por exemplo, uma coisa que eu fiz questão quando eu pensei em escrever o livro, é que fosse um livro que ocorresse no Brasil. Porque
Porque eu acho que a gente importa muita cultura de fora, né? Então a gente tem muita coisa americana traduzida, muita coisa da Europa, e a gente tem tanta coisa bonita aqui do Brasil. Então eu fiz questão de colocar uma cidadezinha no interior da Bahia, falar do Rio de Janeiro, falar de outros locais do nosso país e coisas da nossa cultura. Então, às vezes, tem partes que eu até coloco trechos de música sertaneja, pra gente entrar no clima. Caracterizar bem a nossa cultura, né? Pra gente entrar no clima dessas localidades típicas e dessas regiões tão bonitas que a gente tem no nosso país. E acho que isso faz com que a gente perceba que realmente vai acontecer, porque é muito nosso cotidiano, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes aí do período de escrita desse livro, resultados que a Carolina já teve com o lançamento desse livro, pessoas que se encontraram com Jesus através da leitura desse livro e toda a repercussão. Sai daí, o seu programa volta já já.